Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de atomística. E na aula de hoje vamos falar sobre as partículas fundamentais do átomo e alguns conceitos básicos. Mas antes disso, eu quero dar um abraço para o meu aluno Chico Xavier. É isso aí, Chiquito! E vocês, compartilhem, comente, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. E toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galera! Vambora acelerar o cérebro, ativa aí os neurônios, porque a aula de hoje nós vamos pipocar. Bom, lembrando sempre, ouça uma música para ativar o seu corpo antes de começar os estudos. Isso vai fazer muita diferença, é só testar. Vamos parar? Parou a música e vamos embora. Galera, olha só, dando continuidade, portanto, ao nosso capítulo sobre atomística, já falando sobre modelos atômicos. Revise todas as aulas lá de modelos atômicos, faça as suas anotações, tá bom? Para que você possa fazer suas revisões ativas. Não basta, meu Deus, não basta ficar só assistindo aula. Você tem que produzir, você tem que fazer seu resumo, tá? Faz aí seu mapa mental, seu mapa conceitual, beleza? Seu resumo aí de Cornell, tá legal? E procure relembrar por si só os assuntos estudados, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade, vamos falar nessa aula sobre as partículas fundamentais do átomo. Coisa muito simples aqui, essa aula de hoje, tá bom? Muito simples, mas muito importante, porque ela vai ser uma base para muitas coisas que vão vir na frente. E também vamos falar de alguns conceitos básicos, tá bom? Bom, galera, olha só. Então, de acordo com os modelos atômicos que nós já vimos, principalmente o modelo atômico atual, né? Partindo ali, lembrem-se, pelo amor de Jeová, no modelo de Rutherford não tem neutro. Modelo de Rutherford não tem neutro. Lá no modelo de Rutherford só tem o quê? Prótons no núcleo e elétrons girando em órbitas circulares. Lá com Bohr, esses elétrons já passam a girar em níveis de energias, camadas de energias, órbitas quantizadas de energia. Lá em Thomson, lá atrás, lá em Thomson, é que surgem os elétrons. Mas nêutron só vai surgir com Chadwick em 1932, modelo atômico atual. Então, essas são as três partículas fundamentais do átomo: próton, elétron e nêutron. Aí é o seguinte, você tem aqui a massa relativa e a carga relativa dessas partículas. Qual que é a massa relativa do próton? 1U. Isso aqui pode ser chamado também de UMA, unidade de massa atômica, ou U, que significa um Dalton, tá? Um Dalton, beleza? Então esse U significa um Dalton. Ok. A massa do elétron, galera, nós vimos que ela é quase 2.000 vezes menor que a massa do próton. A massa do elétron é quase 2.000 vezes menor. Então tá aí, ó, 1 sobre 1836 U. E a massa do nêutron, ela é relativamente igual à massa do próton. Repare, portanto, que praticamente toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Por quê? Porque a maior massa é do próton e do nêutron, ou dos prótons e dos nêutrons. E com relação à carga, Motinha, o que a gente tem aqui? Carga do próton, galera, positiva. Carga do próton, positiva, mais 1. Carga do elétron, negativa, menos 1. E o nêutron não tem carga, 0. Então, coisa básica, muito simples. Agora, importante isso aqui, ó. O conceito de número atômico representado pela letra Z. O que é número atômico representado pela letra Z? Letra Z. Número atômico é o número de prótons de um átomo. Pronto. É o número de quê? De prótons. É o número de prótons de um átomo. Número de prótons de um átomo. Aí você vai ter o que a gente chama de elemento químico ou tipo de átomo. Elemento químico ou tipo de átomo é o conjunto de átomos
que apresentam o mesmo número atômico. Então você vai ter lá, ó, os átomos que têm número atômico 6. Os átomos que têm número atômico 6 é o elemento químico carbono. Os átomos que têm número atômico 8, átomos do elemento oxigênio. Os átomos com número atômico 1 são átomos do elemento químico hidrogênio. Então, elemento químico é o conjunto dos átomos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Beleza. E o que é número de massa representado pela letra A? Número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons. Beleza? E aí tem algumas questões que é só você aplicar a matemática, tá? Jogou na formulazinha, aí o cara te dá o número de massa, te dá o número de nêutrons e te pede o número atômico. Ou então ele te dá o número atômico, te dá o número de nêutrons e pede o número de massa. Agora, pelo amor de Jeová, número de massa. Isso aqui não é massa atômica. Daqui a pouco nós vamos falar o que é massa atômica, tá? Isso aqui é número de massa, número de massa. Lá na tabela periódica, professor, na tabela periódica você tem o elemento químico. Na tabela periódica você tem o elemento químico, Na tabela periódica tem o número de prótons também, tá? Que aí a gente vai colocar aqui, ó, Z. Na tabela periódica tem a massa atômica do elemento. Massa atômica do elemento. Na tabela periódica não vem o número de massa. Não vem o número de massa. Só que na representação do elemento químico, a gente coloca aqui o número de massa, tá? Então, na representação do elemento químico, eu escrevo o símbolo do elemento, o número de prótons dele e aqui em cima o número de massa. Então, por exemplo, cálcio 20, 40. O que significa isso? O elemento químico cálcio, o número de prótons dele que é 20 e o número de massa que é 40. Eu disse o número de massa, não é massa atômica. Nós vamos ver daqui a pouquinho que massa atômica vai ser uma média ponderada das massas dos isótopos aí existentes na natureza. Só que aí eu tenho que introduzir outros conceitos para vocês, tá bom? Então, outro exemplo aqui que eu poderia colocar, flúor. Flúor 9, 19. O que significa isso? O elemento químico flúor, o número atômico 9 e o número de massa 19. Perfeito? Show de bola! Então, vamos embora passar o quadro e passar para alguns conceitos básicos. Vamos lá! Estamos de volta! Vamos embora! Passou o quadro, estamos de volta. Olha lá, galera. Então, nós temos aqui 3 conceitos importantíssimos. Isótopos, isótonos e isóbaros. Conceitos muito simples, mas muita gente faz bagunça e tem questões de vestibulares que pegam o menino nos detalhinhos que se você não ficar ligado, você erra, tá? Infelizmente, galera, tem alguns vestibulares que tem as famosas pegadinhas aí, o que não acontece no Enem. Como assim, professor, não acontece no Enem pegadinha? Já vi muito professor falar que tem pegadinha no Enem? Tem pegadinha não. Pegadinha não tem não. Pegadinha é isso aqui, menino, ó, quer ver? Pegadinha é isso aqui, ó. Pegadinha é na hora que eu te falar uma coisa para eu enganar o seu cérebro. Eu faço uma coisa para enganar o seu cérebro. E aí você erra. Você erra porque, teoricamente, eu estou te induzindo ao erro. Eu não estou cobrando de você certas competências e habilidades. Tá? É igual concurso. Concurso tem muita pegadinha. Como assim pegadinha? Quer ver? Olha só. Eu quero que você responda rápido. Eu quero que você responda rápido. Tá bom? Vou até beber uma água aqui. Pera aí. Vou até beber uma água aqui. Responda rápido, quer ver? Gema. Qual o nome da clara do ovo? Gema, meu jovem. Qual o nome? Olha só. Gema. Qual o nome da clara do ovo? Gema, meu jovem. Claro que não. Qual o nome da clara do ovo? É clara. Só que eu induzo ele. Eu fico gema. Você fica pensando na gema. E aí eu te pergunto, qual o nome da clara do ovo? Claro.
Quer ver outra pegadinha? Quer ver outra pegadinha? Quer ver outra pegadinha? Responde rápido. Não vai, responde rápido. Responde rápido. Quer ver? Branco, 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 branco. O que a vaca bebe? A vaca não bebe leite, a vaca bebe água. Mas eu falei branco, 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 eu te induzi ao erro. Isso é pegadinha. Isso é pegadinha. Então fique esperto que, infelizmente, alguns vestibulares caem situações assim como já caiu. E eu já vi várias vezes. Tá? Então, qual que é o conceito de isotopós? Olha que eu coloquei o P grandão aqui pro você, ó. Isotopós! 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 Gente, fala com emoção, fala com gracinha, fala com doideira, porque o cérebro adora isso. O cérebro adora alegria, alegria, alegria. O cérebro adora cor, adora música, adora historinha. Conte historinhas, tá? Fala lá que o Isópo namorava com o Isótono e que nasceu o Isóboro. Isso aí inventa coisas. Cada um tem a sua própria imaginação. Se você contar historinha, se você contar musiquinha, se você usar corzinha diferente, o cérebro vai aprender mais fácil. Ele vai memorizar isso aí muito mais facilmente. Pode ter certeza do que eu estou falando, que isso aqui chama-se neurociência, tá? Motinha aqui é especialista em neurociência, tá? Eu tenho pós-graduação em neuroeducação, neuroaprendizagem. Então, me ouça, menino, e segue aí o que eu estou te dizendo. Então tá bom. Então, ó, isótopos, pesão aqui pra você lembrar, pesão aqui pra você lembrar, mesmo número de prótons. E o que é diferente? Número de massa. Vamos embora ver o exemplo aqui, ó. Hidrogênio, número atômico 1, número atômico 1, número atômico 1. Número atômico 1, número de prótons 1, são átomos de um mesmo elemento. Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então vamos completar essa tabelinha. ZA, assim que eu represento os prótons, ó, P mais I1, ou seja, carga positiva e a massa relativa 1 unidade. Elétron, carga negativa, e aqui é 0, mas muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Por quê, Botinha? Porque a massa do elétron não é 0. A massa do elétron não é 0. Se a massa do elétron fosse 0, ele não existiria. Se a massa do elétron fosse 0, não existiria. Mas a gente sabe que a massa do elétron é quase 2.000 vezes menor que a massa do próton. Por isso, ela é o quê? Desprezível, tá? Isso aqui, sinceramente, é até um erro grave, mas é usado esse símbolo, tá? Mas você vai lembrar, não é 0. E o nêutron, que tem massa 1 e carga 0, carga 0. Perfeito. Então, completando, número atômico desse aqui, 1, 1 e 1. Número de massa, 1. Número de massa, 2. Número de massa, 3. Quantos prótons? Prótons é a mesma coisa que número atômico. Próton é a mesma coisa que número atômico. Então aqui tem um próton, um próton, um próton. Número de elétrons. Gente, existe um negocinho que é o seguinte. Átomo neutro e tem íon. Átomo neutro é quando você não vê símbolo nenhum aqui do lado, ó, aqui em cima, ó, não tem símbolo nenhum. Se tivesse um símbolo de mais ou de menos, seria um íon. Mas não é o caso aqui. Não é o caso. Se não tem símbolo de mais e nem símbolo de menos, quer dizer que isso é um átomo neutro. E se ele é um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se o átomo é um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, pois ele é neutro. Ele é neutro, então o número de prótons é igual ao de elétrons. Então aqui eu vou colocar quantos elétrons? Um elétron, um elétron e um elétron. E quantos nêutrons? Quantos nêutrons pegam o número de massa e subtrai dos prótons? Porque está aqui, ó. Ó a formulazinha. Ó a formulazinha. Número de massa é igual ao número de prótons mais N. Então quer dizer que N é igual ao número de massa menos um número de prótons. Então aqui vai ficar 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2.
Geralmente o número de nêutrons ele é igual ou maior que o número de prótons. Geralmente, tá? Geralmente o número de nêutrons é igual ou maior que o número de prótons. E qual que é a função dos nêutrons? Estabilizar o núcleo, né? Evitar a repulsão entre os prótons, não é assim? Estabilizar, né? Estabilizar o núcleo. Perfeito. E aí é o seguinte, esse cara aqui é chamado de hidrogênio. Esses caras aqui receberam nomes diferentes. Hidrogênio, que é o hidrogênio comum. Esse também é hidrogênio, mas ele foi batizado de deutério. Esse também é hidrogênio, mas ele foi batizado de trítio. Trítio ou tritério. É só para diferenciá-los, tá? Esse cara é o hidrogênio. Esse aqui é um hidrogênio pesado. Esse aqui é um hidrogênio mais pesado, tá? Pode receber esse nome também. Hidrogênio leve, hidrogênio pesado e hidrogênio mais pesado. O que é isso aqui? H2O. O que é aquilo dali? H2O. Aquilo dali é a fórmula da água. Da água com qual hidrogênio? Com esse isótopo aqui, ó. Se fosse com esse isótopo aqui, eu escreveria D2O. D2O, que é conhecido como água pesada. Isso aqui é uma água pesada. Água pesada. E se fosse com trítio, motinha, seria T2O? Exatamente, gafanhoto. Exatamente, T2O, tá? Então, eu posso escrever a moléculazinha da água desse jeito. H2O, água, né? Com hidrogênio comum. D2O, aqui já é com deutério. T2O com trítio. Fechou? Fechou. Top da galáxia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar disso aqui. Não tem. Bom, isótonos. Olha o Nzão de nêutrons. Isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas são átomos de elementos químicos diferentes. Se são átomos de elementos químicos diferentes, tem número de prótons diferentes, tem número atômico diferente. Então, por exemplo, cálcio 4020, cloro 3717, número atômico 20, número atômico 17. São elementos diferentes, número atômico diferente, número de prótons diferente. Agora, subtrai 40 menos 20, tem 20 nêutrons. 37 menos 17, tem 20 nêutrons também. Portanto, o número de nêutrons é igual. E por fim, isóbaros. Olha o azão grandão para você lembrar. O azão de número de massa. O que são isóbaros? Isóbaros são átomos com número de massa igual. Número de massa igual. Mas são elementos diferentes. E se são elementos diferentes, tem número atômico diferente, tem número de prótons diferentes. Por exemplo, cálcio 4020, potássio 4019. Olha lá, 19, 20, número atômico diferentes, elementos químicos diferentes. Mas o número de massa é igual. Portanto, isso é o quê? Isóbaro. Então, nós vimos aqui os isótopos, isótonos e isóbaros. E é isso aí, galera. Sonzão na caixa. Vai revisar, vai estudar, vai fazer seu esquema, tá bom? E se vira, meu filho. Vai cuidar da sua vida e mete o cacete. Beijo no coração. Energia, é química pura. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.